Olá, hoje nós vamos falar sobre um projeto que está atendendo 2 hospitais em Cuiabá e já ampliou bastante o seu atendimento não só a crianças, mas inclusive a idosos. É o projeto Defensoria Pública nos Berçários. Nós vamos conversar hoje com a coordenadora da Coordenadoria de Mediação e Conciliação de Direitos e Resolução de Conflitos da Defensoria, Elianete Nazário. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rede TV. Vamos já contar um pouquinho como é que surgiu esse projeto, né? Defensoria Pública no Berçário. Bom, o projeto nasceu de um trabalho social de visita ao Hospital Santa Helena, e aí sempre nós éramos procurados pela assistente social, nos reportando situações de parturientes e de pacientes que ali estavam, né? Muitas mães adolescentes, um número significativo, as quais vinham muitas vezes ser hospitalizadas por familiares, que não eram nem pela mãe, pelo pai. Muitas grávidas também que já saíam do hospital, embora com a certidão de nascimento, mas com dificuldade em localizar o próprio pai. E também idosos que ali sofriam situações até de quase abandono afetivo. Então, são várias as situações que nos eram reportadas e assim, para as quais a Defensoria Pública tem o dever de atender. E aí, o que é que nós observávamos? Que a dificuldade, o desconforto, né, a fragilidade física e emocional, tanto das parturientes quanto dos idosos, dificultavam o acesso à Defensoria. Aí nós resolvemos fazer o caminho inverso, ou seja, trazer a Defensoria para que pudesse atender essas pessoas, não só os que estivessem hospitalizados e as parturientes, mas os possíveis acompanhantes. E assim foi feito. Durante 10 meses nós atuamos no Hospital Santa Helena e ali nós observamos demandas de todo gênero. Né? O Santa Helena, inclusive, ele é o maior hospital, a maior maternidade que atende pelo SUS em Cuiabá, né? E desenvolve também um projeto bem específico, né, que é o projeto Canguru. Então, assim, é referência e tem um número significativo. E por ser significativo e de referência, ele atende muitas cidades do interior. Então, nós observamos que as pessoas que nos procuravam e não eram daqui da comarca de Cuiabá, nós encaminhávamos, solicitávamos ao colega da defensoria onde a pessoa residia, por exemplo, Poconé, Chapada. Então, a pessoa já saía daqui com encaminhamento, dia e horário para ser atendido pelo defensor lá na sua cidade. E assim nós conseguimos várias situações. E as pessoas daqui de Cuiabá, nós também atendíamos, já marcávamos, se pudéssemos ali resolver a situação, muitas vezes só de esclarecimento, de uma simples conversa, de uma orientação, resolvíamos. Senão, o paciente também já saía com a data, dia e horário para realizarmos uma sessão de conciliação. Né? Muitas vezes, assim, tinha situações de pais que não queriam reconhecer os filhos, porque havia, às vezes, dúvida e vocês faziam e fazem esse tipo de não de conciliação? Também isso, a questão do reconhecimento de paternidade, da concessão. Aí, quando nós marcávamos a sessão com o comparecimento do pai, que muitas vezes nós mesmos levávamos a correspondência, o convite, e aí já saía o reconhecimento de paternidade, a pensão alimentícia, o direito de convivência. Fizemos também reconhecimento pós-mortem, os próprios avós foram e fizeram o reconhecimento da netinha, com feita a sessão de conciliação, lavrado o termo, nós submetemos ao SEJUSC, que é um convênio estabelecido entre a Defensoria e o Tribunal de Justiça. Então, a Central de Conciliação lá do Fórum Cível, ela faz as nossas homologações, passa pelo Ministério Público, é feita a homologação e a juíza expede a certidão, determina que o cartório expeça a certidão. Então, vocês, inclusive, agora estão atuando, expandindo para um outro hospital, né? O Hospital Geral Universitário. Como é que está sendo esse trabalho? Também tem sido bem gratificante, porque aí nós já trouxemos essa experiência e nós começamos a fazer também um atendimento diferenciado no sentido de esclarecimento de direito prévio, né? Que também é função da Defensoria Pública. E a partir de então nós começamos a elaborar material. Lá no Hospital Geral, a assistente social
né? Ela, na véspera do dia de atendimento, na quarta-feira, ela distribui para as parturientes, para todas as que estiverem internadas, a cartilha, né, que nós voltada... estamos aqui, né, com a cartilha, pode falando aí. Essa nós elaboramos, essa daí com relação aos direitos das adolescentes, porque é um número significativo de extrema vulnerabilidade, né? Além de ser um problema de saúde pública, é um problema social e jurídico com repercussões econômicas, muitas vezes não visto. Também fizemos uma com a valorização da figura paterna, porque o pai, essa é específica. Você é importante? Essa sim, para a gente desmistificar que a figura do pai, não, o pai é necessário, ele é colaborativo, né, e fundamental no desenvolvimento da criança, socioemocional. E também fizemos uma com relação aos idosos. Por quê? A gente faz sempre a leitura que os direitos são dos idosos, mas o que a gente percebe que enquanto paciente, eles são muitas vezes relegados. Então, nós fizemos nessa linguagem quais são os nossos deveres para com os idosos, né? De alertar, de esclarecer quais são o que nós devemos fazer por eles. Você trouxe alguns números aí, inclusive de atendimentos de vocês, como é que sim, você de novembro, estatística? De novembro de 2016 a abril de 2018, nós já fizemos 599 sessões, né? Ou seja, são 599 famílias que foram atendidas, multiplicando por cada, digamos assim, 2 pessoas por cada família, né? Dessas 599 sessões, nós já fizemos homologações, a juíza já resolveu de forma definitiva a situação de 198 pessoas. E também fizemos... Que são, então, pessoas que aceitaram, né, chegar num acordo nessa audiência de conciliação. Sim. Que foi a inicial, né? Isso. E aí a gente abrange também não só as questões de família, mas digamos que eu tenho uma parturiente que foi em uma determinada loja, comprou um enxoval e veio com defeito. Aí ela toda magoada após o parto, doutora, não confere. Aí também é encaminhado e é resolvido. Nós tivemos também pessoas que estavam ali hospitalizadas, mas com problemas de luz, água, com as concessionárias. Também nós marcamos todas essas sessões lá. Só não fazemos criminal. Essa ainda não fizemos, mas a gente encaminha sim. E que já estão prontos são nesse sentido. E nós temos em torno de 103 aguardando resolução. Porque vai para o Ministério Público e aí demanda um certo cuidado. Nesse caso, você falou das questões das grávidas adolescentes, né? Isso. A gente sabe aí que pela legislação penal, abaixo de 14 anos, é considerado estupro, né? Exatamente. Se há aí uma relação com, né, com uma adolescente nessa idade. Quando chega essa situação, vocês, como vocês não cuidam da parte criminal, da parte penal, vocês encaminham isso? É feita uma denúncia? Como é que é tratado essa situação? Nós já visualizamos isso umas 2 ou 3 vezes. O que ocorre, inclusive eu já tive a oportunidade de atender uma que tinha 12 anos. Ela teve 12 anos e estava com o neném. Porque às vezes até a adolescente tem um namorado nessa idade e aí tem uma relação emocional com o abusador, ele, que é um abusador, né? E elas têm muito cuidado em dizer, em se referir. Elas procuram de toda forma preservá-los, né? Então, o que aconteceu? Era aqui em Várzea Grande, uma delas era aqui em Várzea Grande, como a mãe nos assegurou que ele iria fazer o registro, né, que eu pudesse ficar tranquila, que estava tudo bem. Ele namorava com um adolescente na ausência da mãe. A mãe saía para trabalhar, ele ia visitar a adolescente e ali ficavam. O que ocorreu? A mãe depois o procurou, descobriu quem era, mas tendo em vista o estupro presumido, né, e o não comparecimento da família na sessão de conciliação, nós mandamos um ofício comunicando à promotora de Várzea Grande do fato, com os dados, nomes e endereço que nós ali obtivemos. Aí, nesse caso, o próprio Ministério Público pode fazer a denúncia, propor uma ação penal. A competência é do Ministério Público e assim nós fizemos, principalmente porque era outra comarca, né? Aí, nesse sentido. E as adolescentes em si, nas cidades
próximas, né? Nós, infelizmente, pudemos perceber, elas mais próximas ocorre com muita frequência, né? O que a gente tem discutido isso. É um ciclo de pobreza. Porque você acaba gerando, você tem adolescente que engravida, ela sofre muitas vezes os problemas físicos, emocionais, preconceito na escola. Isso também, em termos de pesquisa pela Unesco, já está comprovado, uma pesquisa de 2004, que Cuiabá até fez parte. Então, ela sofre preconceito, ela deixa de ir à escola. Em ela deixando de ir à escola, ela perde toda uma possibilidade de educação e se capacitar para o trabalho. Sim. Quando a criança já está maior e ela tem que trabalhar, ela será aquela trabalhadora que não tem qualificação, sem formação. Então, você gera toda uma situação, um ciclo de pobreza que difícil de ser resolvido. Agora, o que também nos preocupou foi que algumas escolas, tanto municipais quanto estaduais, não têm concedido a licença para as estudantes. Né? Que é um direito por lei, Um né? direito, inclusive, na nossa cartilha é um decreto, né, de 1900 se não me engano, de 70 e pouco é a lei. Está em vigor, está 75, em vigor, né? Exatamente. E hoje algumas escolas desconhecem. Nós já tivemos lá na sessão conosco, na coordenadoria, uns 4 casos de escola nesse sentido. Uma compareceu e nós pudemos ali restabelecer o direito da adolescente nesse aspecto. A gente mostrou aqui já a cartilha, né, da grávida, principalmente a adolescente, né, mas você falou também um pouco antes da gente gravar a entrevista, a preocupação que vocês tiverem em fazer uma cartilha para o pai, que vocês chamam de demonização do pai, que é uma coisa que ocorre aí, né. Nessa cartilha, gente, elas trazem aqui informações para os pais, né? Desde a gestação, a importância do pai, acompanhamento no hospital, licença paternidade, paternidade e prevenção de violências, desenvolvimento. Por que então vocês decidiram fazer? Isso também certamente surgiu a partir dessa experiência, né? É uma questão de educação em direitos, porque também o pai não é só o vilão. Né? Temos pais muitas vezes que se preocupam, que nos buscam porque querem resolver a situação. E temos do outro lado aquela mãe muitas vezes muito mais magoada do que no aspecto racional. Então até de resgatar, da gente suavizar um pouco essa disputa de gênero e tudo mais, que nós elaboramos esse material com bases dados estatísticos fornecida pela ONG Promundo e para suavizar, para que vejamos os pais também com outros olhos, né? Eles também têm os direitos com relação à maternidade, direito de convivência e tudo mais, de acompanhamento, de fazer o registro. E são situações que muitas vezes, enquanto mulheres, a gente acaba desconsiderando. Existe muito, vocês têm muitos casos, por exemplo, da família, a mãe ou a família da mãe, que impede o pai de ver a criança, né? Que inclusive é crime isso, né? Você ficar ali martelando na cabeça da criança que o seu pai não presta, que isso, que aquilo. E vocês têm pegado esses casos? Nós temos muitos casos de alienação, situações que encaminham para a alienação parental. Né? E também nesse convênio que nós fizemos com o Tribunal de Justiça, a Defensoria não tem a escola de pais. Né? Que é um curso, são palestras de esclarecimento de direitos e deveres e, digamos assim, de afetividade para os pais. Como a Defensoria não conta, o Tribunal de Justiça nos disponibilizou o número de vagas, então nós encaminhamos esses pais, os casais, quando têm filhos adolescentes maiores de 12 anos, eles também acompanham, podem ir com os pais, as crianças podem participar e eles participam das escolas, né, das palestras realizadas pelo tribunal com ajuda. Inclusive os adolescentes, vários adolescentes nós já encaminhamos para essa escola de pais. Porque quando a gente faz a sessão de conciliação, nós trazemos a família. Né? Se o pai é o adolescente e a mãe é a adolescente, aí vem os avós. Tem que vir também, né? Sim, para assumir os compromissos e deveres. Inclusive esse projeto Defensoria Pública no Berçário ganhou prêmio, né?
nacional? Não, nós participamos, se inscreveu? Nós nos inscrevemos no concurso Inovare do ano passado, e aí nós fomos até uma determinada fase eliminatória. Mas como o projeto era novo, assim, a própria classificação, a supervisora foi, nos visitou, já nos deixou muito felizes. Que bom, sim. Porque embora de pouco tempo, né, mas os objetivos nós temos alcançado com muita satisfação. Que ótimo. Bom, para quem não está, né, ali, de repente não acaba sendo atendida nesses hospitais em que vocês estão fazendo, né, o projeto, mas precisam de orientações, precisam, às vezes realmente não tem condições de arcar com despesas judiciais e tal, e precisam dessa atenção da Defensoria. Como é que eles podem fazer para procurar ajuda? Sim, se a pessoa nos procurar no primeiro momento, nós vamos fazer o que é o objetivo, né? Hoje em dia, a pacificação social. Nós temos feito primeiro uma sessão de conciliação e mediação, que independe do número de sessões, quantas forem necessárias e possíveis. Aí, depois, esgotada todas essa possibilidade, essa via, aí a pessoa é encaminhada para o núcleo de atendimento inicial. O núcleo civil funciona na Avenida do CPA, no edifício Maruanã, próximo ao no mesmo edifício do juizado. Né? O juizado de um lado e nós ficamos do outro. Está no mesmo edifício. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns por esse belo trabalho. Né? É legal, meus assistidinhos são ótimos. São todos apaixonantes. Obrigada, parabéns. Nós conversamos hoje com Elianete Nazário. Ela é coordenadora da Coordenadoria de Mediação e Conciliação de Direitos e Resoluções de Conflitos da Defensoria Pública de Mato Grosso. Falamos sobre o projeto Defensoria Pública no Berçário, que já ampliou aí, não apenas para as mães e os bebês, mas também traz orientações para os pais que muitas vezes ficam perdidos sem saber o que fazer com, às vezes, não há um casamento, né, uma situação aí, aparece um adolescente gestante, o pai também é adolescente, idosos, então é um projeto muito, muito interessante, muito bonito que está sendo feito, mas se você de repente não está nesses hospitais que a Defensoria faz o projeto e você não tem condições de arcar com despesas, né, você precisa aí fazer um reconhecimento de paternidade, enfim, buscar informações, você pode procurar a Defensoria Pública. Ela passou aqui, tem o núcleo da Defensoria ali na Avenida do CPA, no edifício Maruanã, pertinho, ao lado dos juizados especiais, então você pode também buscar aí essas informações. Vamos compartilhar a entrevista, ela está disponível no site RD News, no YouTube e no Facebook. Até a próxima.